Rating maior significa problema maior. Quer saber mais? Vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário e hoje, começando aí com 1158 pontos de rating contra o Cruze 2007 da Índia, 1208 de rating, talvez o rating mais forte que nós já enfrentamos aqui, valendo rating pelo menos, né? E a gente começou aí com as peças brancas, peão do rei E4, ele respondeu com o peão do rei E5, a gente está desenvolvendo nosso cavalo aqui e ele saiu com a dama já. Ok, isso já parece um pouquinho estranho, como a gente pode punir quando o adversário sai com a dama tão rápido assim, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer então para tentar punir o nosso adversário, né? Vamos começar desenvolvendo, seguir desenvolvendo por enquanto. De repente já pensar em fazer um rock aqui. Já botou dois aqui. Vamos seguir desenvolvendo, trazer o cavalo para cá. Ok, ele protegeu lá, beleza. E agora o que a gente pode fazer aqui, né? Continuar o nosso desenvolvimento, de repente, liberar um pouco para cá. Tá protegendo bem ali, tá protegendo bem ali. O que nós podemos fazer? Se a gente romper o centro agora aqui, o que a gente tem? Captura, captura. Se a gente capturar aqui, ele captura aqui, ele captura aqui, a gente está perdido. Um pouquinho mais perdido, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar, de repente, tirar esse bispo daqui, tá incomodando já. Ele já foi pra cima, talvez tá pensando em ir com o cavalo pra cá. Ok. Então vamos fazer assim, vamos pra cima dele de qualquer jeito, trocar os cavalos, talvez. Estamos ameaçando a dama por enquanto. Ameaçar esse outro cavalo dele aqui também, e a gente já pode tentar pensar talvez em ameaçar agora sim o bispo ali. A gente tá com uma... talvez aqui. Botar mais uma pressão também pra cima desse... ali. Trazer pra cá pra evitar esses pulos do cavalo aqui também. Adicionar mais uma proteção aqui a essa casa. Acabou deixando um pouco mais fraco esse peão ali, né? Certo, certo, certo. Cheque, ele captura aqui. Vamos pra cima dele por enquanto. O que a gente pode fazer aqui? Essa aqui é o adversário mais forte que a gente já enfrentou, eu acho. A gente pode conferir depois ali, mas eu acho que é assim. Legal. Aqui ele seguiu ali. Isso aqui a gente já pode pensar em romper o centro. Talvez aqui. Vamos aqui questionar esse bispo. Talvez ele queira fazer uma troca aqui de... Trocamos as damas já. Vamos ver se ele vai querer fazer isso. Se ele trocar as damas... Capturamos aqui. Talvez a gente pense em fazer um grande rock, ao invés de um rock pequeno. Atacar o cavalo dele, pode voltar, recuar aqui. A gente captura aqui, né? O cavalo dele vier pra cá. Pode vir pra cá protegendo. Então como é que a gente pode atacar esse cavalo dele aqui? Ok. Vamos fazer assim, então. Captura aqui. Trazer pra cá, pra gente de repente já forçar um pouco mais esse centro. Trazer a nossa torre pra cá também, fazer um rock. Botar essa torre protegendo a casa de D4 aqui. Defesa, qual foi a abertura? A abertura só do peão do rei.
Defesa McConnell. Beleza, vamos ver o que a gente pode pensar aqui. O jogo tá meio estranho, ninguém fez rock ainda, ninguém quis se comprometer fazendo rock ali, de repente. Talvez já pensar em talvez a torre aqui pra gente atacar esse peão em G7. Ok. Ele foi pra lá mesmo. Vamos recuar por enquanto. Recuei por errado. Ter recuado mais uma ou duas aqui. Pra gente conseguir avançar esse centro. Mas ok. Por enquanto esse cavalo dele aqui tá meio sem pulo, né? Vamos pra cá. Agora ele fez um pequeno rock. Um rockzito. Um pequeno rock. Rock no lado do rei ali. Talvez a gente faça um grande rock aqui. Beleza. Rompemos o centro. Por enquanto tudo igual em termos de material. Única possível vantagem, se a gente tiver algum tipo de vantagem pequena aqui, é que a gente está com um par de bispos, ele tá com um cavalo e com o bispo. Talvez essa seja uma pequena vantagem. Ok, agora ele foi para isso. Ok. Aqui. Se a gente fechar aqui, não, ainda tá lá, né? Tá, vamos seguir trocando. Talvez ele queira aqui, a gente tem mais ou menos um domínio de centro, a gente avança daí. Deixa meio fechado, segue protegendo aqui, a gente continua com esses dois peões dominando o centro. Uma estrutura legal aqui de peões, eu acho. Mas a gente ainda não fez o rock, isso está se tornando meio arriscado pra gente, eu acho. Beleza, se a gente avançar agora aqui... Como a gente pode tirar vantagem? Talvez aqui avançar, protegido por esse, e depois a gente pensa em dar um garfo aqui, né? Esse peão está protegido também. Aqui. Certo, vamos seguir avançando por enquanto, aqui protegido. Os dois bispos estão fazendo um bom trabalho, talvez ele traga uma torre agora mais central. Mas a gente está ameaçando um garfo agora aqui, entrando em D6, né? Esse garfo é... Ele protegeu ali do garfo, beleza. E agora vamos ver aqui. Aqui. Que ele pode entrar aqui. Aqui. Se entrar aqui a gente tira e ameaça, né? Daí já vai ficar... Acho que minha ideia aqui seria a gente avançar pra cá. Se ele capturar, a gente captura. A gente tá ameaçando uma entrada aqui com um cheque pra cima da torre dele. E aqui já abre também um pouco mais a diagonal desse outro bispo. O nosso rei tá no centro. Talvez fazer um rock em algum momento aqui. Ou até já começar a ativar um pouco mais esse rei aqui. Se ele capturar... Beleza, achei que deu... A gente captura de volta. E agora a ameaça aqui, a gente dá um cheque descoberto. Não é bem uma ameaça que ele pode aqui, mas a gente estaria trocando, né? Beleza. Agora aqui a gente segue ameaçando uma entrada. Protegido, o cavalo dele tá protegendo por enquanto. Talvez aqui... A gente tá sempre com essa ameaça de um cheque descoberto. Por enquanto. Ok, ele trouxe lá. Cheque descoberto. Tá, vamos primeiro se defender disso aqui. Vem pra cá. Aqui esse garfo não existe. Não, nem existe esse garfo mesmo. Cheque descoberto. Ele pode capturar com o cavalo, né? Essa é a única questão. Então talvez entrar aqui, se ele capturar, daí sim a gente dá esse cheque descoberto. Mas daí? O que a gente faz na sequência? A gente vai estar perdendo a proteção desse peão também, né? Ameaçando o bispo dele também aqui agora. E eu acho que trazer a torre, talvez.
uma entrada de torre mais forte ali. Tá, vamos ver agora aqui. Fazer uns cálculos. A gente captura aqui. Ele não pode capturar de volta. A gente já está ameaçando algumas outras coisas aqui. Capturar esse outro peão. Com um cheque descoberto. Então, captura aqui. Se ele capturar aqui, a gente pode vir para cá com cheque. Nesse caso, o rei dele é obrigado a vir para cá, né? Acho que ainda não tá bom isso aqui, não. Cheque descoberto agora, ele pode simplesmente capturar. A gente tem uma entrada aqui ameaçando a torre já. Aqui, captura. Não, ele vai ter que lidar com cheque, né? Então aqui, cheque. Ele vem pra cá, talvez. Para uma das duas, a gente pode entrar daí com... Vamos ver. Cheque. Ele tem que vir para uma dessas. Se vier para uma dessas duas, a gente pode entrar aqui com cheque. Ele captura. A gente captura de volta. Acho que ainda não. Vou trazer a outra torre pro jogo aqui e vamos jogar com o nosso rei no centro, né? Pensar em trazer a nossa torre pra sétima aqui. Vamos ver o que vai rolar. Aqui tá ficando tensa essa partida, hein? Partida tensa. Adversário forte aí. Se a gente perder, a gente perde 7 pontos. O empate ainda dá mais um pontinho. E uma vitória daria 9 pontos pra gente. Ok. Certo, certo. Trazer mais uma ameaça aqui pra sétima. Agora a gente tá com bastante peças aqui forçando a casa de G7. Aqui a gente ganha um bispo de graça. Se ele entrar depois pra cá. Se ele vier pra cá. Acho que a gente ganha um bispo. Vamos ver. Cheque. Qualquer uma das duas que ele sair. A gente pode entrar aqui com... cheque. Entra aqui. O peão dele tá cravado. Vamos capturar o bispo primeiro. Capturar esse bispo e ganhar material a mais. Tá tudo bem protegido aqui, né? Os peões aqui estão bem protegidos. O cavalo dele não tem muita entrada. E agora acho que a gente tem um ataque bem forte aqui com cheque. Se ele capturar, a gente está entrando aqui. Possivelmente com uma sequência daqui a pouquinho de checkmate também. Se ele vier pra cá, a gente tem um ataque descoberto bem forte também ali. Então acho que tá tudo bem encaminhado pra gente conseguir uma boa... Talvez uma vitória aqui na sequência. Aqui, se ele capturar, a gente está protegendo. Vamos manter aqui dessa forma. Se ele tirar, a única questão é que esse peão tá cravado, né? Talvez trazer o nosso peão pra cá, mas aí a gente vai estar saindo aqui um pouco do... Esse peão tá cravado. Tem que ficar de olho nele, nisso aqui então. Porque se ele vier pra cá, a gente tem pra cá com um ataque descoberto, beleza? Mas a gente não tem como capturar essa torre na sequência. E a gente tá perdendo a defesa daquele peão ali também. Tá, vamos vir pra cá começar com cheque. Começar com essa aqui, então. E agora a gente captura com este aqui. E aqui é um checkmate agora, né? Ameaçando checkmate. Não é checkmate. Fazer aqui. E aqui. Acho que a gente tá bem. Aqui a gente tá cortando as torres. Tem que cuidar disso aqui. Então, cheque. Vem pra cá. Cheque. Vem pra cá. E aqui, sim, galera. Foi boa. Cheque agora. Essa aqui foi uma jogada errada dele, eu acho. Checkmate. Conseguimos, galera. Uma boa vitória aí pra gente. Chegamos a 1167 pontos de rating. Acho que foi uma boa vitória, né? Uma boa partida, pelo menos.
1167 de rating, que é o nosso maior rating até aqui. E bora pra revisão pra ver como é que foi essa partida. Beleza, galera, começando aqui a nossa revisão, jogamos com 85,2% de precisão. Foi uma precisão bem legal aí contra um adversário bem forte, mais forte que a gente. Tava com 1204 de rating ali. E o nosso adversário jogou aí com 69,8% de precisão. Não cometemos nenhuma gafe, tivemos uma chance perdida e não cometemos nenhum erro, muito legal isso. Tivemos 13 dos melhores lances e um lance excelente durante a partida. O nosso adversário também não cometeu nenhuma gafe, não teve nenhuma chance perdida, mas cometeu 5 erros na partida. Jogou 6 dos melhores lances e um lance excelente. E o lance excelente aqui está inclusive em inglês, não sei o que não está traduzindo ali. Vamos ver a estimativa de força para essa partida aqui. Jogamos para 1550 e o nosso adversário para 1150. Nossa abertura aí com 84,6% de precisão e um meio de jogo de 85,3% de precisão. Foi um bom meio de jogo também. A abertura do nosso adversário aí com 85,7%. Foi até um pouquinho mais alta que a nossa e um meio de jogo com 64,7% de precisão. Essa precisão da abertura até não foi tão alta assim, mas ele começou numa abertura meio estranha pra gente. Já saiu com a dama ali, a gente não soube punir direito isso. Essas primeiras jogadas com a dama. Vamos no lance a lance aqui então pra ver como é que foi. A gente começou com o peão do rei E4. Ele respondeu com o peão do rei E5 aqui. A gente seguiu desenvolvendo o cavalo e desenvolveu a dama, e aqui já foi uma jogada meio estranha pra gente, mas a gente não soube punir direito essa jogada. A gente seguiu desenvolvendo então as nossas peças com o nosso bispo de casas claras e desenvolveu o bispo de casas escuras também. A gente aqui seguiu desenvolvendo o nosso cavalo e ele desenvolveu o cavalo dele também. A gente aqui então optou por trazer um peão mais central para adicionar uma proteção aqui aos nossos peões e também liberar aqui possivelmente uma entrada com o bispo na casa de G5. Ele evitou isso, avançou o peão ali em H6. E aqui a gente seguiu avançando o nosso peão para A3 com a ideia de já, de repente, trazer um avanço com o peão em B4 e começar a botar uma pressão um pouco maior neste bispo dele de casas escuras. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo e aqui a gente optou por oferecer uma troca de cavalos. Estamos aqui ameaçando a dama e o cavalo dele. Ele aceitou essa troca e a gente capturou aqui com o bispo. Aqui ele foi o lance excelente dele, inclusive, ter capturado esse cavalo. E a gente capturou aqui com o bispo de volta. Ele seguiu avançando em D6 ali. A gente seguiu avançando nosso peão central também aqui na casa de C3, com a ideia de evitar alguns pulos do cavalo, principalmente aqui para uma casa mais central, para talvez ele quisesse fazer alguma troca, algo nesse sentido. E aqui ele desenvolveu o bispo, questionando o nosso cavalo. A gente seguiu avançando para cima do bispo dele, ele recuou o bispo dele ali então. E aqui a gente sim questionou o bispo de casas claras dele. Ele optou por fazer essa troca, então ele capturou o cavalo, a gente capturou com a dama. Então trocamos as damas aqui logo no início da partida. Aqui a gente já tem uma pequena vantagem de 0,8. Olhando até aqui o gráfico, a gente não comentou no início, mas o gráfico foi bem parelho quase o jogo inteiro aqui, foi um jogo bem parelho mesmo, mas no final que a gente conseguiu aqui, com a imprecisão dele, com erro, e depois com lance excelente também a gente conseguiu uma vantagem mais no final da partida, mas por enquanto aqui tudo parelho, 0,8, e a gente está nesse momento também com uma estrutura de peões dobrados. Nenhum rei ainda fez o roque, então os dois reis estão no centro. Ele seguiu desenvolvendo aqui a torre dele. Nossa ideia era avançar aqui com esse peão para a gente ameaçar o cavalo de repente e dobrar algo nesse sentido. Para caso ele saísse com o cavalo, a gente poderia entrar com o bispo aqui em B7 e ameaçar a torre. Ele evitou isso já trazendo a torre para B8. A gente trouxe aqui então o nosso bispo, seguiu desenvolvendo o bispo com a ideia de tentar avançar um pouco mais o centro de repente aqui e ter uma proteção maior na casa de D4. Também já botando um bispo numa boa diagonal aqui, na diagonal da torre dele lá, de casas escuras em H8. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo, a gente trouxe o nosso bispo, então aqui o cavalo dele veio atacar o nosso bispo, a gente recuou o nosso bispo. Foi a melhor jogada, não era a jogada que a gente gostaria de fazer, inclusive, até comentei durante a partida que eu queria ter voltado talvez aqui para B3 ou até para A2 aqui, mas a gente acabou voltando meio sem querer aqui para C4, mas aparentemente foi a melhor jogada mesmo. Ele fez o roque, a gente seguiu agora sim avançando e tentando uma ruptura de centro. A gente fez algumas trocas aqui e ele avançou para cima do nosso, com o peão lateral dele para cima também do nosso centro, ou do peão aqui da casa de B4. A gente capturou, ele capturou de volta e aqui a gente seguiu avançando, tentando manter ainda esse controle do centro. Tá um controle bem legal aqui, a gente está com o bispo protegendo o peão de D5, a gente tem o peão de E4 também dando suporte ao peão de D5 e a gente tem esse peão de F3 reforçando aqui esse peão
de D4, então a gente está com uma estrutura e uma proteção bem legal ali no centro e uma pequena vantagem de 0.4 aqui. Ele seguiu trazendo o bispo dele de volta, ali, talvez pensando em botar numa diagonal um pouquinho melhor do que ele estava. Ele poderia aqui, segundo os computadores, ter avançado para casa de A5, já dando um cheque no nosso rei e evitando qualquer tipo de roque no futuro. A gente, por enquanto, por enquanto não está pensando em fazer um roque. Seguimos avançando aqui com o peão para casa de E5, com a nossa ideia de avançar mais, com a nossa ideia inicial de dar esse garfo, né? Ameaçar um garfo aqui com o peão em D6. Ele acabou saindo desse garfo, então evitou esse garfo aqui, mas isso aqui trouxe uma vantagem de 1.9 pra gente. E aqui a gente avançou, aqui foi um erro da nossa parte, a gente acabou avançando com o peão de E6, com a ideia de repente a gente conseguiu ou avançar mais um, se ele capturasse, que fizesse algumas trocas, né? Capturasse, a gente captura de volta. A gente está ameaçando aqui um ataque descoberto, possivelmente conseguindo ganhar a torre na sequência. Aqui os computadores dizem que isso aqui foi um erro. O ideal seria a gente ter avançado com o peão de F4, talvez bloqueando um pouquinho mais a entrada desse bispo, se eu não estou enganado. Essa é uma das ameaças que ele tem aqui. Aqui ele capturou, então fez o que a gente tinha imaginado, a gente capturou de volta e aqui a gente já tem uma ameaça então de um cheque descoberto, ameaçando ganhar uma torre na sequência. Ele acabou trazendo a torre, então evitando isso, né? Já também adicionando um ataque a esse peão que agora está cravado. Nosso rei continua no centro, na coluna E aqui. A gente trouxe a torre aqui para também ameaçar um pouco mais esse peão de G7 dele, aliás, de G7 dele, que aqui está sendo ameaçado agora 2 vezes, o rei dele, então a gente tem essa ameaça de cheque, mas ele pode capturar com o cavalo. Por enquanto a gente não tem muitos ataques fortes ali, a gente tem 2 ataques e 2 defesas, mas a gente começou a estruturar talvez um ataque mais no futuro. Ele trouxe o bispo aqui, a gente simplesmente recuou, atacando o bispo dele também, o bispo dele estava atacando a nossa torre, e aqui ele recuou o bispo dele, então ali para casa de C7 de novo, e a gente seguiu avançando um pouquinho mais com a nossa torre, pensando em centralizar ela e de repente já trazer ela para a 7ª fileira, para a gente conseguir cortar ou até trazer uma ajuda a mais, aqui, um ataque a mais na casa de G7. Ele trouxe o rei para o canto e foi exatamente o que a gente fez. Essa subida de torre foi o nosso lance excelente aqui. Esse erro do rei dele aqui acabou deixando a gente com 2.9 pontos de vantagem. A gente subiu a torre aqui, fazendo várias coisas, né? Um deles aqui ameaçando o bispo dele, outro ameaçando aqui essas entradas mais fortes, capturando esse peão aqui de G7, que agora inclusive está cravado, né? Ele não pode sair daqui, não pode avançar, por exemplo, porque está cravado com esse bispo aqui nessa mesma diagonal do rei dele. Ele seguiu trazendo a torre aqui, aqui a gente capturou o material, conseguiu um bispo de graça, já ainda ameaçando forte, mais uma entrada. Ele seguiu avançando aqui, aqui sim, a gente deu cheque, ele capturou com o cavalo, a gente entrou com a torre aqui, capturou já bastante material a mais, então nesse momento 4 pontos de material a mais e as 2 torres na 7ª, o rei totalmente cortado aqui, a gente já tem algumas ameaças de sequência de checkmate. Se o rei dele vier para cá, a gente ainda tem mais uma sequência, talvez aqui de cheque descoberto, algumas outras possibilidades de cheque também. Nossa preocupação aqui ainda é esse peão que continua cravado, então o nosso rei agora teria que ser, talvez, movido de lugar aqui para a gente dar um pouco mais de liberdade para esse peão, talvez até capturar uma torre na sequência. Ele acabou trazendo a torre dele aqui para casa de G8, aliás, de G8, e acabou sendo um erro, porque aqui o rei dele não tem mais como escapar. A gente agora tem um mate em 1 aqui, simplesmente avançando a nossa torre para a coluna H em H7, o rei dele fica totalmente sem casa de escape. Não tem como capturar, porque a nossa outra torre está protegendo também, não tem como escapar, porque as 2 torres estão bloqueando a coluna 7. Foi exatamente isso que aconteceu, e conseguimos com isso um checkmate e uma excelente vitória, uma vitória bem legal contra um adversário bem forte. Foi um desempenho muito bom aí, acima do nosso rating de novo, 1550. A gente está conseguindo fazer algumas partidas aí com desempenho bom. A gente teve, é verdade, algumas partidas um pouco pior, mas algumas partidas também com desempenho bem bom. E 85,2% de precisão aqui, conseguimos uma vitória bem legal. Não cometemos nenhuma gafe, que foi importante, nenhum erro também. E acabamos tendo 3 imprecisões ali. E a nossa chance perdida aqui foi a de avançar com o nosso peão aqui. Essa foi a chance perdida. Segundo ele, a gente desperdiçou uma chance de punir um erro adversário nessa jogada aqui. Acabamos não encontrando ela. Mas, beleza, galera, por hoje era isso. Chegamos aí a 1.167 pontos de rating. É o nosso maior rating, se eu não estou enganado aqui da conta. E 85,2% de precisão. Foi uma partida bem boa aí, com um bom desempenho também. Mas por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E a gente se vê na próxima!